Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todo mundo bem, a família, os amigos, no meio dessa terrível crise, dessa coisa tão pesada que nós estamos passando. Mas Deus está na frente, nós somos fortes, temos fé naquele Pai Criador que tudo vai passar e tudo vai dar certo, ok? Como o tempo não para, a escola não para, nossas aulas não param, o mundo está aí, o Enem está esperando por vocês. Nós estamos passando por essa situação, mas a gente está procurando se reinventar, procurando ser usado, procurando ser mais inteligente que somos, para a gente superar os nossos desafios. A gente não pediu isso, professor, escola, governo, vocês não pediram isso, não esperávamos por isso. Só que veio, estamos no meio do furacão e vamos ter que enfrentar, e vamos ter que ir para cima, porque nós somos fortes e Deus está conosco, ok? Então a nossa aula aqui é sobre cultura. Se eu perguntasse para vocês o que era cultura, muitos de vocês viriam com várias respostas. Mas cultura é a arte que a pessoa faz, a arte do barro, a arte do artesanato, sim, perfeitamente. A cultura é a arte da pessoa falar, da pessoa dançar, recitar um poema, tocar uma sanfona, sim, também isso é muito cultura, né? A cultura é aquela situação de fé que as pessoas têm, que as pessoas aderem a adorar um Deus, a louvar um Deus, aí é um culto, é uma missão. Tudo isso é cultura, porque é um conjunto de arte, ritos, tradições, costumes, crenças, leis, comportamento social que acontece numa sociedade e essa sociedade adota esse proceder, essa sociedade vive essa cultura e aí é que ela se reunifica, vamos dizer assim, ela se fortalece os seus atos dentro daquela comunidade. Dentro de um país, dentro de uma nação, dentro de um reino. É imperativo que a cultura seja preservada, porque a cultura traz aspectos extremamente positivos, né? Se eu pudesse citar, não desfazendo as outras culturas, mas assim, a nossa cultura cristã, seja ela católica, seja ela neopentecostal, de você criar uma família bem, de você ter um comportamento inteirado com Deus, de você seguir normas e regras que faz com que você viva bem, com que você prospere, com que você viva em paz, eu não vou dizer que isso aí está errado. Então a coisa mais forte que existe dentro do nosso país é a nossa cultura cristã, levando em consideração todas as outras, todos os outros ritos e costumes e tradições que nós temos por aí, ok? Então, pessoal, para nós entendermos um pouco de cultura, seria até interessante que a gente colocasse um pezinho na história, quando vem Pedro Álvares Cabral para cá, com aquela política do mercantilismo, aquela história de vir explorar o Brasil, as riquezas que ora a Europa pedia, necessitava, exigia tanto. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que ele chega, ele encontra os índios com aquela cultura, assim, um tanto que pré-histórica, nus e tudo, com toda aquela indumentária de penas, de plumas, de danças, de ritos, enfim, aquela vastíssima cultura indígena. Era necessário que se desfizesse aquela cultura para se transformar numa cultura produtiva, cultura capitalista. Porque se você deixasse o índio daquele jeito, certamente ele não ia produzir, não ia cortar madeira, ele não ia arar a terra, trabalhar na terra para produzir o açúcar, explorar o ouro, etc, etc, etc. Então houve o quê? O processo de transculturação. Houve uma transferência da cultura portuguesa e europeia para dentro do Brasil. O próprio índio passou pelo processo de aculturação, ou seja, ele recebeu essa cultura. Não está sabendo de maneira espontânea e forçada. Eu prefiro ficar com a segunda opção. Mas o certo é que ele absorveu essa cultura. Veja, se nós somos descendentes desses povos, nós estamos vestidos. O nosso Deus não é a Maíra, não é mais o Tupã. A nossa língua não é mais Tupi-Guarani. Então nós absorvemos essa outra cultura que o português transplantou aqui. Ele trouxe para cá, transplantou e pôs aqui, aí nós absorvemos essa cultura e certamente nós passamos a ter um outro tipo de cultura, resistindo às culturas que existem ainda dos nossos indígenas aqui, né? Aí nós tivemos também o processo de desaculturação, que foi se desmanchar, a cultura do índio se desmanchava, ele perder essa cultura para absorver a cultura portuguesa dentro desse processo histórico. Se a gente for consultar o processo da literatura, então um pezinho lá na literatura, 1922, Semana da Arte Moderna, vamos lembrar aí de Anita Malfatti, José de Andrade, Mário de Andrade, todo aquele povo, eles lutaram para que a nossa arte, a nossa cultura, a nossa literatura
tivesse assim, uma presença mais forte da cultura brasileira do que da cultura europeia, que ora preponderava aqui. O pessoal, assim, a gente dando umas viagens em outros saberes, em outros conhecimentos, a gente reforça um pouco do que seria esse tema tão importante para o nosso entendimento e tão vivo dentro do nosso contexto, vivência, enfim, organização enquanto sociedade. Então, a cultura são conhecimentos, crenças, conhecimento que você tem, por exemplo, tipo fazer uma cajuína, crenças, tipo o seu credo, seja você crer em Deus ou ter uma outra religião, o candomblé, por exemplo, ritos, muito bem, os ritos da missa, os ritos do culto, como também os ritos da dança indígena, do toré indígena, enfim, dos terreiros, a arte que você tem, a arte de jogar bola, a arte de tocar sanfona, a arte de fazer uma panela de barro, uma bolsa e tudo. A questão da Lei Maria da Penha, que ora se inseriu de maneira muito forte dentro da nossa cultura, que já nós temos a violência contra a mulher, temos aqui a homofobia, mas isso está sendo combatido por uma lei que foi criada e está se transformando numa cultura, né? A moral, os nossos costumes, ou outras tradições, ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem enquanto membro de uma sociedade, né? A cultura, ela é muito holística, ela é muito cosmopolita, ou seja, ela abrange uma circunferência muito grande de todos os entendimentos da forma como é produzido o conhecimento humano. Ok, pessoal? Não se esqueça que ela é muito caível, vamos dizer assim essa palavra, muito caível, ela está sempre constantemente presente nas provas dos vestibulares. Relação e cultura. Assim, como é que a gente pode fazer uma relação da comunicação com a cultura, né? A comunicação, ela é o traço do ser humano que torna o ser humano mais vivo. Se eu estou vivo dormindo, é uma coisa, mas se eu estou vivo dando aula, dançando, palestrando, cantando, tocando violão, é uma coisa completamente diferente. Então a cultura é ela que clareia, é ela que consolida, é ela que traz à tona toda a situação do que é manter vivo uma cultura. Vou pegar, por exemplo, uma menina que eu estou dando aula, aí tem a nossa querida Juliana, dando aula de Braille, né? Braille é a linguagem do surdo mundo, né? Braille, Libras. Né? Das Libras. Aí você está percebendo que existe ali uma comunicação, Braille do cego. Corrigindo, né, pessoal? Você está vendo que é uma comunicação que eu não entendo, você não entende, mas assim, a ligação da Juliana com a pessoa que fala daquela forma ali, há uma coisa bastante intensa, como eu estou falando, dando aula para vocês tudo. Então a comunicação, pessoal, ela é, vamos dizer assim, a mola mestre da cultura. E eu falo dessa comunicação, que é a comunicação corporal, uma capoeira, aquele gesto da capoeira, uma dança do BTS, por exemplo, o carimbó aqui do Pinduca, o reggae lá do Maranhão e tudo. Então nessas situações, esses traços corporais, tudo, que a gente vê nas danças, no teatro e tudo, a gente percebe que é uma coisa muito forte e que externa a cultura de um para o outro. Eu tenho que passar a cultura de um para o outro, tenho que receber a cultura de um para o outro. E a comunicação é quem faz isso, né? Nós temos dois tipos de cultura, assim, definidamente cabal. A cultura material, que são as ferramentas, construções, alimentos, né? Ferramentas, você produzir um carro, uma carroça, né? Ao longo do tempo a evolução do carro, do meio de transporte, foi uma cultura material. As construções das catedrais, as construções dos prédios. Lembrando que a gente nasceu, em termos de construções, a gente nasceu como, meu povo? A gente nasceu das cavernas, passando pelas tabas, pelas ocas indígenas, hoje esses prédios magníficos. Essa cultura evoluindo tudo. A questão dos alimentos, seja daquela simples farinhada indígena até os grandes fast foods, os grandes lanches aí dos McDonald's da vida, tão gostoso, tão saboroso, que por esses tempos a gente não está podendo ter, mas um dia, se Deus quiser, vai voltar e nós estaremos felizes, com certeza. Aí temos a cultura imaterial, aquilo, o abstrato, né? Assim, a espiritualidade das coisas, vamos dizer assim, as danças, né? O que leva
o índio dançar a dança do toré, o que leva aqueles grandes terreiros, tem aquelas manifestações e tudo, os nossos louvores que acontecem nas missas, nos cultos e tudo tem uma expressão imaterial e você tem um sentido abstrato bem dentro de você naquela situação. A questão da expressão corporal, a questão das danças, conforme nós já falamos aqui, e a questão das religiões. Então, se você dá uma olhada, o que é uma cidade, você está no centro de Fortaleza, que você dá uma olhada sobre todas as formas de concreto que existe ali, cada um vai estar contando a sua história. Como qualquer rito que você participar, de natureza religiosa, por exemplo, a título da gente ter um entendimento melhor, você vai ver as diferenciações e os sentidos que existem de natureza profunda naquelas situações. E isso é uma coisa muito particular sua, né? Então nós temos muitos tipos de cultura. Por exemplo, na questão africana aqui, os nossos antepassados africanos vieram com toda aquela cultura, toda aquela tradição, toda aquela fortaleza. É necessário que se diga que o negro não é alguma coisa à toa, que veio aqui para trabalhar, para apanhar. Se você consultar historicamente, houve umas injustiças muito grandes que pegaram esse povo à força e transformaram em escravo, transformaram aqui em ninguém, mas muitos reinos, muitos impérios foram desfeitos para que eles fossem escravizados aqui. E eles trouxeram essa riqueza, né, pessoal? Vatapá, o candomblé e tudo. Na cultura indígena nós temos a nossa farinhada, temos o curandeirismo. Quem já não foi curado de quebrante, né? Aquelas folhinhas lá e tudo que as rezadeiras fazem aqui, tudo que cura a gente de quebrante, mal olhado, coisa assim. Tudo é cultura indígena, né? A questão do nosso pão, das festas juninas, que é um traço da cultura portuguesa, e toda essa mistura da cultura brasileira, né? Uma cultura assim rica, vasta demais. Eu tenho orgulho de ser brasileiro também por conta da sua cultura, da criação dessa cultura, porque o brasileiro ele tem assim a condição de se reinventar e se inovar. Ele pegou essas três culturas, fez a fusão de uma só, que se transformou vastíssima. Quer um exemplo, pessoal? A feijoada, né? No dia de domingo, as pessoas, os senhores das senzalas matavam os porcos, tiravam o colchão, tiravam lá os pedaços de carne da costelinha para comer aquele assado, fazer aquele churrasco debaixo das mangueiras, dos alpendres, da casa grande e tudo. Aí os negros faziam o quê? Os negros pegavam os restos, né, a cabeça do porco, os pés do porco, misturavam com feijão preto e deu a feijoada que dá de 10-0 em qualquer churrasco. Olha que coisa boa, ele se reinventou. O brasileiro miscigenado, o caboclo, aquele miscigenado, se reinventou, né? Foi inventada também a cachaça, né? Que quando eles estavam nas senzalas, que eles levavam no final de semana, principalmente no final de semana, eles levavam assim a garapa da cana para eles beberem dentro da senzala. Aí aquele álcool se evaporava, batia aqui no teto e voltava com um pingo de álcool e ardia nas feridas deles. Aí deu a aguardente, que é a cachaça, por isso que diz aguardente, que era o álcool que eles não sabiam diferenciar álcool de água, aí a água ardia nas suas feridas e tudo, e a partir daí passaram a reinventar uma bebida tão tradicional que é a cachaça aqui no Brasil. Né? O samba, né? Os ritmos indígenas que se tinham aqui das flautas, mas os ritmos dos tambores que veio da África, eles fizeram também essa nova fusão, tá aí o samba, tá aí o carnaval, coisa fantástica. E também a questão da capoeira, que eu fico sem palavras para falar para vocês. Então, pessoal, isso são traços culturais marcantes, fortíssimos, que vêm da cultura brasileira. Já o etnocentrismo foi aquela cultura europeia. O europeu disse assim, para ele relacionar a cultura com a sua prosperidade, com a sua exploração econômica, ele tinha que dizer que só apenas a sua cultura fazia parte e não tinha outra cultura que prevalecesse, que viesse, que também vogasse, que também tivesse a sua expressão. Por isso que nós chamamos de etnocentrismo, que seria julgar as outras culturas a partir do modelo da sua própria cultura. Hoje, pessoal, nós temos o New Age of Life America, ou novo estilo de vida americano. É o americano que diz que toda a sua cultura prevalece sobre a outra, seja o uso da calça jeans, seja o inglês na fala mundial, seja o rock, seja os fast food, tudo isso considera a cultura, lógico, que vem de uma maneira televisiva, entendeu? E faz o detrimento de outras culturas. Tipo assim, prevalece mais no mercado mundial a Coca-Cola
ou a cajuína caseira? Prevalece mais uma galinha caipira ou fast food da McDonald's? Aí fica a reflexão de vocês. Então nós temos que ter um relativismo cultural. O que seria? Reconhecer que todas as culturas são importantes, têm o seu valor e merecem o respeito de cada um. Por exemplo, se eu tenho aqui a cultura da capoeira, aqui fantasticamente brasileira, genuinamente, vamos pegar aqui a feijoada, por exemplo. Se eu pegar aqui genuinamente a feijoada, que é um prato aqui belíssimo e tudo, será que eu vou desconsiderar aquele churrasco que o pessoal, que os grandes gaúchos fazem? As grandes comidas típicas que tem a Colômbia, que tem a Argentina com a sua picanha argentina? Não, todas elas têm os valores por igual e diferenciado. Digamos assim, todos eles fazem o seu sucesso ao tempo e à hora pela sua importância cultural, tá ok? Bom, pessoal, esse foi o meu recado. Espero que tenha ajudado para o entendimento de vocês. Se cuidem, estaremos aqui por vocês e Deus abençoe todos nós, ok?